Oi pessoal, o assunto mais pedido foi processos de fabricação, então eu resolvi aqui comentar um pouquinho sobre usinagem. Vamos lá? Primeiramente, é importante notar que existem dois principais processos mecânicos, né? Então, o de usinagem e o de conformação. Os dois destinam-se tanto para alterar a forma, dimensão, acabamento ou combinação entre essas três, mas a diferença é que a usinagem é por remoção de cavaco e a conformação é por deformação plástica. Quais são as principais operações de usinagem? Lá na NBR 6175 existem, se não me engano, 22. Eu trouxe todas aqui. Depois vocês podem ir pausando o vídeo aí e dando uma olhada. Mas, bom, torneamento é muito importante, né? Furação, retificação, fresamento, são algumas principais. Mas é interessante conhecer todas mesmo, apenas para saber que existem, para vai que cai, né? Então, vamos lá, isso aqui já foi questão de prova, e é coisa básica da questão de usinagem. Vamos lá, movimento entre a aresta e a peça cortante. Existem dois tipos de movimento, os que causam saída de cavaco e os que não causam. Então, vamos começar aqui com os que causam. Bom, todo movimento está associado também a uma velocidade, né? Então, por exemplo, movimento de corte é justamente esse movimento aqui da peça em relação à ferramenta, né? A peça aqui está girando, então o movimento desse ponto aqui é justamente como se fosse aquela velocidade centrífuga ali, né? Então está apontado aqui representado pela velocidade de corte. Enquanto esse VF representa a velocidade de avanço da ferramenta, que a ferramenta está caminhando para cá. E a velocidade efetiva nada mais é que a soma entre essas duas. Aqui no caso de furação, a gente imagina esse aqui rodando aqui assim, né? Então a velocidade de corte está para cá, a velocidade de avanço da ferramenta está para baixo, e a velocidade efetiva aqui representada. No caso de fresamento, é importante essas três, porque assim, eu acho que são as principais, mas assim, é bom olhar em outros casos também. Então vamos lá, velocidade de corte aqui, a ferramenta está girando, né? Velocidade de corte está para cá, velocidade de avanço da ferramenta está para lá, representada aqui por esse VF, e aqui a velocidade efetiva. E quais são os movimentos que não causam remoção de cavaco, não diretamente? Então, o movimento de posicionamento. Então, qual que é o movimento de posicionamento? É antes ali, por exemplo, aqui no torneamento. Antes de começar mesmo, eu vou lá e aproximo a ferramenta de corte da peça. Movimento de profundidade é quando eu delimito, aproximo ainda mais, delimitando o quanto que vai ser retirado do material, né? Qual a espessura ali. E o movimento de ajuste é para compensar, porque volta e meia a ponta aqui da peça ela vai desgastando. Então é necessário esse movimento de ajuste para continuar ali realizando tirando a mesma espessura do material. Bom, importante também conhecer alguns ângulos, né? Tem uns ângulos principais aqui. Então, ângulo de avanço nada mais é que é um ângulo entre o movimento aqui de avanço e o movimento de corte, né? Entre a velocidade de avanço e a velocidade de corte. E o eta aqui representando o ângulo de velocidade efetiva, que é o ângulo da velocidade efetiva, entre a velocidade efetiva e a velocidade de corte. É importante notar que eles estão aqui no plano de trabalho efetivo, né? Esse F aqui é um plano de trabalho efetivo, porque existem vários planos e vários sistemas de referência. Então, assim, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esses planos, mas esse é o plano em que é possível enxergar a velocidade de corte, a velocidade efetiva e a velocidade de avanço. Uma observação aqui que vai cair em prova, né? Em certas operações como planar ou brochar, não é possível enxergar, não é possível ser definido o ângulo de avanço. Essa imagem aqui, é importante conhecer as características aqui da ferramenta de torneamento, ela já caiu em prova. E na prova ela perguntava justamente o que significa esse pontinho aqui. Bom, quem conhece veria aqui que é a aresta principal de corte, né? É bom dar uma comentada, né? Aqui, então, a gente tem a primeira superfície principal de saída, e aqui seria a segunda superfície principal de saída. Uma vez eu também já vi uma anotação que chamava isso aqui de chanfro da e aqui superfície principal de saída, né? Aqui vocês podem pausar o vídeo aí e ver com mais calma, mas aqui a gente tem a primeira superfície principal de folga, e aqui seria a primeira superfície secundária de folga, né? E aqui a segunda respectivamente aí. Quanto aos planos que eu tinha comentado ali acima, existem 3 tipos de sistemas de referência de planos, pelo menos são os 3 que eu encontrei na norma. É interessante conhecer quais são esses sistemas, né? Essa seria uma boa questão de prova. Então vamos lá, sistema de referência da ferramenta.
é aquele sistema necessário para a determinação da geometria da ferramenta, para sua manufatura e edição. O segundo aqui, sistema referência efetivo, qual que é? Lembrando que esse é o que tem lá o ângulo de avanço e o ângulo de velocidade efetiva. Necessário para especificar a geometria da parte de corte de ferramenta durante, justamente, por isso que mostrava aqueles ângulos lá. Sistema de referência de usinagem, requerido para definir a orientação de uma ferramenta de corte em relação à máquina ferramenta. Esse aqui é menos utilizado. Assim, então, existem vários sistemas de planos, né? E ainda cada ângulo pode variar dependendo do ponto ali, dependendo da aresta que está avaliando, né? Mas tem alguns ângulos principais que é sempre bom a gente conhecer. Esse aqui, por exemplo, é o ângulo de cunha, né? Entre a superfície de folga e a superfície de saída. Eu sempre imagino assim, a superfície de saída como a superfície que o cavaco está saindo e a folga que está folgando ali do outro lado, né? Então, o alfa aqui é o ângulo de folga, também conhecido chamado de ângulo de incidência, e esse aqui é gama, essa letra? O gama é o ângulo ali de saída, também conhecido ângulo de ataque. Outros ângulos que também são importantes é o ângulo de inclinação da ferramenta. Olha, aqui embaixo eu trouxe aqui qual que é o ângulo de inclinação, está representado aqui. Também seria o ângulo, mais ou menos, esse ângulo aqui, né, com a linha reta. Beleza. Bom, outro ângulo aqui, que essa imagem também, outra imagem que já caiu em prova, né? Esse ângulo aqui, ele é o ângulo de cisalhamento, né? Aqui a gente consegue enxergar aqui o plano de cisalhamento. Toda essa região aqui é a região primária de cisalhamento, aqui é a região secundária, e aqui ainda existe essa região terciária. Ah, sim, o que eu já falei, né? Quanto menor o ângulo de cunha, ou seja, quanto menorzinho aqui, mais fácil, sim, para desgastar o material. Por outro lado, desgasta a ferramenta. Aqui só mais algumas imagens para facilitar a identificação, né? Então vai ângulo de inclinação quando que ele é negativo, quando que é positivo, o ângulo de saída. Essa imagem é bem interessante para entender, né? Aqui mostra o ângulo de saída, o ângulo de saída que eu falei, saindo aqui o cavaco, o ângulo o beta seria aqui, o alfa, né? Ângulo de incidência. Bom, claro que isso é só um pouquinho de usinagem e, assim, espero ter trazido só uma luz mesmo, essa foi a ideia. Quem quiser estudar mais, e recomendo fortemente, né? Tem umas boas referências aqui, né? Chiaverini, é uma referência muito boa. Machado, ó, esse Machado aqui que foi essa imagem que caiu já na prova, essa daqui. Que mais? Ferrazzi também, bom. E algumas normas, né? Não sei se vocês têm acesso, mas tá aqui, ó. NBR 6175, usinagem, processos mecânicos, e a NBR ISO 3002-1. Vale a pena muito estudar também formação de cavaco, né, o processo cíclico ali com as 4 etapas, entender quais são os tipos de cavaco, entender um pouquinho mais de outros processos de usinagem, além do torneamento, verificar ali as ferramentas. E é isso aí, eu desejo a todos um bom estudo.